crianças do terceiro ano, como vocês estão? Eu sou a professora Juliana e vamos para mais uma aula de ciências. Lembrando que nós estamos no capítulo sobre os animais invertebrados. Estamos falando do grupo dos artrópodes. Vamos continuar falando e vendo lá que nós já vimos que dentro do grupo dos artrópodes nós temos os crustáceos, os aracnídeos, os insetos, os quilópodes e os diplópodes. Nós já vimos lá os crustáceos, vimos os aracnídeos e agora vamos ver os insetos. Lembra da historinha do Homem-Aranha que eu contei? O Homem-Aranha é um inseto ou um aracnídeo? Um aracnídeo, perfeito. Então vamos ver agora sobre os insetos. Vamos lá. O maior número de animais conhecidos no mundo pertencem ao grupo dos insetos e a maioria deles é terrestre. Diferentemente dos animais estudados até agora, a maioria dos insetos voa. Eles possuem 6 pernas e 2 antenas. Ao contrário do que nós vimos lá, que os aracnídeos não têm antenas, os insetos têm antenas, mas eles têm 6 pernas, os aracnídeos têm 8, certo? Então vamos lá. Os insetos são muito importantes ecologicamente, pois muitos participam do processo de polinização das flores, ajudando as plantas a se reproduzirem. No entanto, esses animais também podem causar problemas em plantações, prejudicando a produção de alimentos em alguns casos. Alguns insetos podem transmitir doenças, como o mosquito do gênero Aedes, que transmitem a dengue, zika, chikungunya e febre amarela. Olha bem aí no desenho do livro, nós temos a imagem de um inseto muito importante no processo de polinização das flores, que é a abelha. Inclusive, se existem várias campanhas, porque as abelhas estão correndo risco de entrar em extinção. Nós temos aqui o gafanhoto se alimentando de folhas. Às vezes tem plantações que chamam os gafanhotos de praga, porque eles ficam lá na plantação e destroem plantações de fazendeiros. E aí, neste caso, é preciso fazer um tratamento ali na região para acabar com esses animais que estão destruindo plantações e acaba atrapalhando economicamente falando a vida das pessoas que fazem as plantações e utilizam delas para o seu sustento, certo? Nós temos aqui ao lado um vilão do ser humano, o mosquito Aedes aegypti. Olha lá as pintinhas que tem no corpo dele. Lembrando que quem transmite essas doenças são as fêmeas desse mosquito, ok? Vamos ler aqui mais um pouquinho. Os insetos podem apresentar desenvolvimento indireto, ou seja, eles sofrem metamorfose. A metamorfose é a transformação de uma forma em outra, processo de desenvolvimento indireto de alguns seres vivos, no qual a estrutura e a forma do corpo muda. Um grande exemplo de animais que sofrem a metamorfose é a borboleta, né? A lagarta, ela vai virar, faz a pupa e depois virar borboleta. Este processo todo chamamos de metamorfose. Então veja lá. Observe a imagem a seguir e lembre-se de que todas as borboletas e as mariposas um dia já foram lagarta. Então, olha lá todo o processo da metamorfose. A lagartinha que foi virando pupa e aí virou a borboleta, certo?
Animais como as abelhas e as formigas têm comportamento de vida em sociedade, ou seja, o formigueiro, por exemplo, é uma sociedade. Quem já assistiu o filme Vida de Inseto? Este desenho animado mostra bem a vida das formigas, a forma de trabalho delas, a forma de vida delas, como elas se organizam. Dá para ver bem certinho lá. Então, fica uma sugestão para quem não assistiu, assistir, ou se já assistiu, assistir com outros olhos agora. Um olhar de cientista, de um aluno que agora está aprendendo na aula de ciências um pouquinho sobre os insetos. Isso quer dizer que existem espécies de abelhas e de formigas que vivem em grupos. Nesses grupos, há divisão de tarefas dentro da colmeia, no caso das abelhas, ou do formigueiro, no caso das formigas. E assim, esses animais conseguem viver em harmonia e de modo muito organizado. Então, vale a pena conhecer a dica que eu falei para vocês. O filme Vida de Inseto, B-Movie, o B-Movie sobre as abelhas. A história de uma abelha ilustram a vida em sociedade de formigas e de abelhas, respectivamente. Ao assistir a esses filmes, tente reconhecer os representantes de cada grupo de invertebrados que são apresentados. Então fica aí duas sugestões, né? Para vocês assistirem B-Movie, a história de uma abelha, e Vida de Inseto. Vida de Inseto, você vai ver certinho a organização das formigas e também de gafanhotos e a forma de organização das abelhas. Certo, pessoal? Ficamos por aqui hoje. Nos vemos em breve para mais uma aula de ciências. Cuidem-se! Tchau!